Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar então como eu planejei o meu mês de fevereiro no Bullet Journal. Eu voltei a fazer esse tipo de vídeo porque vocês gostam e me pedem muito, então aqui está. Eu já uso o método Bullet Journal há muitos anos, eu nem sei mensurar exatamente há quanto tempo. Porque antes mesmo de existir o método criado pelo Ryder Carroll, que é a versão que eu utilizo hoje, eu já usava uma versão parecida com bullets e ícones quando eu comecei a me interessar por produtividade e organização pessoal anos atrás, já na minha agenda de papel. E apesar das idas e vindas com esse hábito de registrar diariamente o que está acontecendo na minha vida, já existe bastante consistência assim no passar dos anos, então realmente faz parte da minha vida. Então, aqui está. Deixa eu mostrar para vocês como que eu planejei esse mês de fevereiro. Olha, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que tem um vídeo aqui no canal mostrando qual o caderno que eu estou usando atualmente para Bullet Journal. E eu também criei um painel no Pinterest com fotos, de modo geral, do meu Bullet Journal para esse ano. Eu costumo usar mais de um caderno. Um caderno para mim dura uma média de 3 a 4 meses. Então eu criei esse painel no Pinterest para ir postando fotos que eu considere legais assim das páginas, para quem quiser acompanhar lá. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E eu também já tenho um vídeo mostrando como que eu configurei o Bullet Journal para 2020. Vou deixar o link aqui também em algum lugar da tela ou na descrição do vídeo para você conferir, dá uma olhada, tá bom? Antes mesmo de mostrar para vocês como eu fiz em fevereiro, eu achei que seria legal mostrar como ficou o meu Mood Tracker de janeiro, que é uma página que eu gosto de colocar sempre, né, nessa coleção mensal para gerenciar dia após dia como que estava o meu humor. E eu coloquei algumas categorias, 5 categorias na verdade, né, que foram feliz, plena, o nada de especial, que foi quando teve um dia que nada, quando eu fui resumir esse dia, no dia seguinte, não me chamou nada atenção, nenhum sentimento muito mais assim, né, que chame atenção. Dias que triste ou chateada, provavelmente porque eu tive alguma discussão com alguma pessoa que eu gosto, isso acontece, ou porque eu fiquei chateada por algum motivo. Dias que eu me senti doente, meio ruinzinha, assim, às vezes acontece, né, de comer alguma coisa que eu tenho alergia e aí eu fico meio mal. E dias que eu considerei que foram dias que eu tava um pouquinho fora do meu centro, assim, no sentido de estar estressada ou ansiosa ou cansada. Então, olhando assim, acho que foi um mês muito bom, sabe? Me senti bem, muito bem na maior parte do tempo. Eu tive 3 dias ali que realmente eu me senti mais ou menos, que foram dias que aconteceram coisas específicas, como eu falei pra vocês. Mas de modo geral foram, sabe, as nuvenzinhas azuis foram a maioria. Eu fiquei muito feliz por isso. Acho que foram bons dias esse mês. Eu achei que seria legal de mostrar. Eu gosto de fazer esse mood tracker porque todos os dias, quando eu abro meu bullet journal, ele me obriga, no bom sentido, a pensar como foi o dia anterior e tentar resumir em um único sentimento. Mas eu fiz algumas mudanças para a versão de fevereiro, como vocês vão ver daqui a pouquinho. Bom, eu acho que o que vale a pena falar é que quando eu monto o planejamento do mês, esse planejamento ele nunca está desvinculado de um planejamento maior. O que seria um planejamento maior? Eu tenho um planejamento de vida, realmente, que é baseado em objetivos de curto, médio e longo prazo. Com base nesse planejamento, eu faço o meu planejamento do ano e aí o planejamento do ano em si eu coloco no meu Bullet Journal. Você pode conferir mais detalhes no vídeo que eu fiz do Bullet Journal para janeiro de 2020, para o ano em si. Eu falo um pouquinho mais sobre ele. Desse planejamento do ano nasce o planejamento dos trimestres. E aí, por exemplo, a gente tá aqui em fevereiro, no meio do primeiro trimestre. Então, o planejamento do mês, ele vai se basear nesse planejamento maior, que no caso é o planejamento do trimestre, que por sua vez foi baseado no planejamento do ano, que tá dentro de um ciclo de vários anos. Enfim, gente. Eu já mostrei no vídeo anterior de janeiro que eu gosto de separar a página do mês, a coleção do mês, mesmo com uma washi tape, que é essa fitinha colorida decorada aqui na lateral. Eu coloco só pra ficar mais fácil de identificar para abrir o bullet journal, mas eu confesso que eu também deixo a fitinha do marcador de página aqui. E quando eu crio essa nova coleção, eu abro um novo mês, né? Eu coloco lá no início, no índice, que página que começou o novo mês. E pra mim é suficiente, é até a recomendação do Ryder mesmo, que você não precisa colocar todos os dias no índice, você só coloca quando inicia o mês.
E existem algumas coleções que eu gosto de colocar todo mês, como eu falei no vídeo anterior de janeiro. E são as mesmas coleções que eu vou usar agora em fevereiro, tá? Então, como sempre, eu desfoco um pouquinho algumas informações mais íntimas, tá, pessoal? Especialmente no que diz respeito ao nome de outras pessoas e algumas coisas que são mais confidenciais, assim. Mas, de modo geral, dá pra entender bem o que tem, o tipo de coisa que eu coloco aqui, que eu acho que isso é o mais importante. Como eu já falei em vídeos anteriores também, o meu log do mês eu não faço como planejamento, eu faço como um registro de como foi o mês. Então, à medida que o mês vai acontecendo, eu vou registrando quais foram os principais acontecimentos de cada dia, porque assim, ao final do mês, eu tenho uma revisão de como foi feito. Mas aqui no começo do mês eu gosto de colocar então o dia do mês, de 1 a 29, que é, estamos em um ano bissexto, e os dias da semana, porque isso também me ajuda a ter uma noção, se eu precisar ter alguma referência rápida de que dia da semana cai determinado dia do mês, eu olho aqui. E na página ao lado eu coloco os Big Rocks, ou seja, como eu já expliquei em outro vídeo também, mas explico aqui de novo para não ficar deslocado, não são projetos, nem metas, nem coisas do tipo. Big Rocks para mim são simplesmente fatores importantes que vão acontecer ali ao longo do mês, talvez marcos dentro de algum projeto, de algum objetivo, aniversários para prestar atenção. Então eu coloco algumas datas, alguns marcos realmente que vão ser importantes naquele mês em questão. Aqui no caso de fevereiro tem bastante coisa até, vai ser um mês relativamente cheio, porque eu tenho o lançamento da segunda turma do curso, eu tenho 2 viagens, tenho a finalização do mestrado, então tem várias coisas aqui acontecendo. Mas é um mês bem bacana, eu tô feliz por ele. E à medida que as coisas vão acontecendo, vão se resolvendo ao longo do mês, eu venho aqui e vou marcando o que foi concluído, o que não foi concluído. E quando vira pro mês de março, aí eu vejo que ainda ficou pendente, assim como ficaram coisas pendentes de janeiro, e eu passei para fevereiro. Eu olho então o planejamento do ano, o planejamento dos trimestres, e uma coisa que vale a pena falar é que eu sempre gosto de fazer uma revisão semanal antes de fazer o planejamento do mês aqui. Então isso é bem interessante, porque como eu uso o método GTD, já tem vídeo aqui, vários vídeos na verdade no canal falando sobre a revisão semanal. Se você não sabe do que eu tô falando, dá uma olhadinha lá. Posso deixar linkado em algum lugar aqui no vídeo ou na descrição do vídeo para você saber que é uma revisão que você faz de todos os seus projetos em andamento e de coisas que estão em andamento de modo geral. Então eu gosto de fazer essa revisão antes do planejamento do mês em si, porque me ajuda a ter mais clareza daqueles pontos que eu quero concluir esse mês. E é claro, eu também olho o log do futuro, que fica lá no começo do Bullet Journal, para ver o que eu já tinha colocado para fevereiro, para passar para cá o que efetivamente vai acontecer em fevereiro mesmo. Então é assim que eu abro o log do mês e faço esse primeiro planejamento. Como eu falei então, nunca o meu planejamento do mês está desvinculado de um planejamento maior. Aí então nas 2 páginas seguintes, ainda dentro desse mês, eu tenho o Mood Tracker e uma página que eu dedico a finanças pessoais e profissionais. O Mood Tracker eu gosto sempre de colocar imagens que tenham a ver com algo que esteja acontecendo no mês. Então em janeiro, porque era verão, ainda é verão na verdade, mas eu coloquei nuvens porque sim. E agora de fevereiro eu quis colocar essas pedras, porque o Paul e eu, meu filho e eu, a gente tá assistindo todas as temporadas de Steven Universe. Então a gente tá super dedicado e engajado com o tema, e eu achei que ficaria bonitinho colocar as gems aqui, as pedras, né? Então eu quis colocar as pedras, mas o que eu quis simplificar para esse mês para fazer um teste foi ter apenas 3 categorias de moods, né? De sentimentos, de sensações, enfim. Eu deixei o feliz plena, que eu acho que é o meu estado ideal, digamos assim, é quando o meu dia foi perfeitamente do jeito que eu gostaria internamente. Então, os meus sentimentos. Eu coloquei o nada de especial também, que é quando um dia não tem nenhum tipo de emoção diferente, foi ok. E eu coloquei o outro, que é quando eu tô com um estado alterado. E a maneira que eu descrevi isso foi nervosinha, agitada, ansiosa, ou até quando eu não estiver muito bem mesmo de saúde. Mas enfim, quando eu tô fora do meu eixo, sabe? Eu acho que são esses 3 moods que eu quero traquear, que eu quero acompanhar. Então, pra mim faz sentido. Eu vou fazer o teste esse mês pra ver como tá sendo. Você pode me acompanhar no Instagram se você quiser, porque eu vou compartilhando a minha rotina ali, então você pode ver como que eu tô me sentindo no dia a dia, enfim.
E essa página de finanças eu adoro. Como eu já falei em outros vídeos, eu tenho uma maneira muito mais organizada de acompanhar os prazos mesmo de vencimento de contas. Eu coloco no meu calendário, na agenda do Google, tudo bonitinho, ok. Só que pra mim faz muita diferença ter esse acompanhamento das contas aqui, porque é uma visão geral delas. Então, enfim, eu continuo fazendo, me ajuda bastante. E além disso, eu coloco outros registros aqui que não necessariamente são contas. Então, eu tive que transferir um dinheiro para alguém, fazer uma devolução, ou eu coloco quantas notas fiscais eu gerei esse mês para controle da empresa. Então, eu acho legal ter esse acompanhamento aqui. Eu tirei os itens, né? Deixei riscado, assim, desfocado por motivos óbvios, porque eu não quero ficar compartilhando quais são as contas que eu tenho, enfim. Mas eu achei legal mostrar a página de modo geral. Essa pra mim tem sido uma das coleções preferidas do mês, porque basicamente eu chamo ela de check-in. E o que eu faço aqui? Eu faço uma roda da vida, que, como eu já expliquei nos vídeos anteriores, é uma ferramenta muito utilizada em processos de coaching, muito comum. Então, para você encontrar, basta você digitar lá na busca de imagens do Google Roda da Vida Coaching, que vão aparecer vários formatos, inclusive essa mais padrão que eu estou usando, que tem 12 divisões. Essas divisões podem variar, você também pode personalizar. Enfim, a maneira que eu estou usando é esta aqui. E aí eu já fazia isso informalmente, todo mês, essa revisão das minhas áreas de foco no GTD. E aí eu comecei a fazer aqui todo mês no Bullet Journal. Não sei se eu vou continuar fazendo todo mês, apesar de que por hora eu tenho gostado, porque assim eu me obrigo, positivamente falando, né? Nada é uma obrigação do tipo chata, mas eu me obrigo de uma forma legal a pensar todo mês sobre como que eu tô me sentindo, e aí ao longo do ano eu acho que vale a pena voltar e fazer uma análise geral de como foi. E é bem interessante porque quando eu olho a análise que eu fiz no começo de janeiro, e aí você pode ver lá no vídeo de janeiro como que ficou, tem uma diferença aqui pra essa roda, sabe? Eu achei tão interessante porque isso é muito legal, porque mostra como a nossa vida tá sempre mudando, a gente sempre tem coisas a melhorar, mas de modo geral eu achei que tá bem bacana, né? Então, aqui no lado pessoal. E vale a pena dizer que aqui embaixo eu escrevo, né, quais são as minhas impressões para cada uma das áreas, pontos que eu acho que vale a pena colocar. E de modo geral eu tô muito bem, gente. Isso é muito legal. Eu desfoquei algumas coisas que têm relação com pessoas, né? Alguns dados assim para preservar minha intimidade de outras pessoas também, mas dá para entender bastante. Se você quiser, você pode pausar o vídeo para ler, enfim. Mas aqui no pessoal tô muito bem, tive alguns probleminhas de saúde esse mês, porque eu comi um negócio que eu tenho alergia, e eu fiquei uma semana praticamente bem ruinzinha, e aí eu acho que isso afetou um pouco. Mas de modo geral eu tô super bem, tá? Foi só esse episódio mesmo, infeliz. E eu acho que eu também poderia... Eu senti muita dor nas costas esse mês, ter parado um pouquinho assim com a academia, eu acho que fez diferença. Eu tenho praticado yoga todos os dias, e aí fazendo essa análise agora em fevereiro eu já comecei a praticar 2 vezes por dia. Eu acho que isso já vai melhorar bastante, assim, o fato de estar praticando antes de dormir tá me ajudando a relaxar mais, a coluna e tudo mais. E eu tô fazendo algumas mudanças, eu até vou gravar um vídeo sobre isso, porque eu acho que tem a ver com a minha idade, acho que outras pessoas podem se beneficiar desse conteúdo também, de coisas que eu tô fazendo pra minha coluna ficar boa. Aí no profissional tá tudo bem, acho que é a melhor área como um todo, se a gente olhar, e o relacionamentos também tá super bem. E ali em qualidade de vida, espiritualidade não tá totalmente completado, assim, né? Eu não coloquei tudo porque eu não tive muita frequência no centro budista esse mês, porque a gente tá de férias do curso. Eu não visitei o templo nenhuma vez. Foram coisas que eu gostaria de fazer sempre, mas não que isso tenha também me deixado super frustrada, não. Eu só acho que poderia ter sido melhor. Minhas práticas diárias também, eu medito todos os dias, estudo bastante, tô lendo os livros da tradição, um na sequência do outro. Então eu tô indo bem, mas eu achei que só que não fiquei 100% satisfeita com essa área em janeiro, acho que poderia melhorar. Foi muito legal porque o povo voltou a meditar comigo, então isso é incrível. Também pode ser um tema que, se vocês quiserem, eu posso falar mais aqui no canal. E em diversão e hobbies, acho que foi a área que eu dei a nota mais baixa. Não me entendam mal, eu tenho me divertido bastante, acho que no dia a dia eu consigo me divertir muito, especialmente em casa, tô num ótimo momento.
em família. O Paul e eu, a gente tá super empolgado assistindo aqui as séries, filmes e tal. Mas eu ainda acho que poderia melhorar um pouco mais, sabe? Eu ainda não sei como exatamente, se é trazendo outros hobbies pro dia a dia, mas assim, essas notas são muito intuitivas, né? Acho que seguir a intuição na hora de preencher é mais importante do que tentar analisar. Enfim, e aí na página ao lado eu coloco o que funcionou em janeiro, o que não funcionou, o que eu quero mais de fevereiro em diante e o que eu quero menos. E é uma reflexão bem legal de fazer. O Ryder, se eu não me engano, ele recomenda fazer essa reflexão quando você migra de um bullet journal de um ano para o outro. E eu tenho tentado trazer mês a mês, eu acho que é bacana. Continuo fazendo, vamos ver se em março eu vou continuar também. A gente vê no vídeo de Play With Me de março se eu continuei. Mas de modo geral, assim, eu anotei aqui tudo que funcionou pra mim em janeiro, então algumas coisas que estão muito no meu radar, tipo essa questão do autoapreço, que é uma coisa do budismo. Não retalhar, eu acho que, nossa gente, isso aqui... Eu sou uma pessoa no tipo do Ayurveda, pra quem conhece um pouco, que é bem pita, né, que é o meu dosha, assim. E eu sou vata pita, mas eu tenho a tendência a perder um pouquinho a paciência em algumas situações, então pra mim foi muito legal observar ao longo de janeiro como a meditação me ajuda e como prestar atenção e não retalhar também me ajuda. Eu tenho identificado algumas coisas assim que me ajudam a ser mais paciente. Então, assim, foi um mês muito legal. O que funcionou muito é tudo que tá aqui. Então, controlar meu dinheiro, ter uma postura mais minimalista com tudo, ser discreta. Então, eu não fico ostentando nada, sabe? Não é porque eu comprei uma coisa que eu tenho que ficar mostrando. Eu acho que isso nem é legal, nem quero incentivar isso em quem me acompanha. Dormir e acordar cedo, respeitar a mim mesma acima de tudo. E eu coloquei aqui curtir cada dia como se fosse o último, que isso é uma máxima budista, né? A gente sempre pensa assim, e se eu morresse hoje, eu teria aproveitado esse dia? Que é muito o conceito da mente plena. Então, pra mim, isso funciona demais. Eu nunca desperdiço um dia, sabe? Pra eu não aproveitar um dia é porque aconteceu alguma coisa muito fora da curva, tipo eu ter comido um negócio que eu tenho alergia e me fazer mal. Daí eu respeito meu tempo pra descansar e ficar bem fisicamente, mas de modo geral eu procuro aproveitar realmente todos os dias como se fosse o último. Não é pedantismo isso, gente, é realmente uma filosofia de vida. Coloquei que as lives têm funcionado aqui no canal, adorei começar a fazer e continuo fazendo. O que não funcionou em janeiro realmente pra mim foi tentar variar o horário, isso não funciona pra mim. Sou uma pessoa que todos os dias tem que dormir e acordar nos mesmos horários, assim, ter essa rotina de horário mesmo com sono, porque eu tentei, né, vou trabalhar de noite e daí eu compenso dormindo até mais tarde. Nossa, meu metabolismo fica um caco, não funciona pra mim. Então existem exceções, claro, mas de modo geral a regra é regularizar o meu sono, o meu horário. O Paul também de férias, ele ficar sem horário, nossa, isso bagunça muito a rotina dele. Ele teve 2 dias que ele chegou a sentir fraqueza porque ele não dormiu horas suficientes. Então assim, enfim, né, nada como a volta às aulas pra regular. Eu coloquei aqui a questão da postura, porque eu tenho que ficar toda hora ligada aqui, se eu tô sentada direito, se eu não tô me encurvando quando eu tô andando, isso... Enfim, ser negligente com a minha coluna não funcionou, então eu tô bem atenta a isso. E aí o que eu quero mais de fevereiro em diante... E o que vale a pena falar? Por que eu coloco isso aqui? É uma reflexão que eu faço no início do mês e sempre que eu sinto vontade eu volto aqui e fico olhando. E quando eu faço essa reflexão, muitas vezes eu identifico alguns projetos que eu quero implementar, sabe? Então é mais ou menos assim que funciona na prática. Então o que eu quero mais de fevereiro em diante, eu coloquei a questão do Ayurveda. E isso pra mim virou um projeto mesmo, que é implementar isso em sua totalidade. Foi um assunto que eu descobri em 2019 que pra mim faz muita diferença. Então, um dos marcos, acho que vocês viram lá na parte de Big Rocks, é fazer uma consulta com um terapeuta Ayurveda, é o que eu tô aqui buscando nesse momento, porque eu acho que vai me dar um direcionamento melhor do que só esse estudo autodidata, enfim. Também me inscrevi num curso online aqui, que se eu gostar depois eu indico pra vocês. A frequência no centro budista, então vai voltar, as aulas vão voltar no meu curso, vai ser bem legal. O Paul meditando, gente, isso, putz, quero aumentar isso. Ele tem adorado fazer reflexões. Lá no centro budista que eu frequento, uma vez por mês tem aula de meditação para crianças e o professor é uma graça, que é o Guima. Ele traz temas bem legais e as crianças ficam super curiosas participando. O Paul adorou, assim, ele quer ir todo mês. Então, tô muito feliz por isso. Então, meditar mais, aumentar minha prática de yoga. Então,
como eu já comecei, né, fazer 2 vezes por dia, então eu faço quando eu acordo e faço antes de dormir. Priorizar mais o meu horário de sono, então eu vou até ter uma conversa com meu marido aqui sobre isso, porque eu quero ir dormir mais cedo, mas a minha questão, eu acho que a questão de toda mãe, é como que fica a rotina em família, tanto com o filho quanto com o marido, né? Então, essa coisa de dormir mais cedo, meu marido, ele é mais notívago, ele é músico, então ele tem uma rotina diferente de mim. Então, eu vou bater um papo com ele pra ver como que a gente faz esses ajustes. A gente já começou a conversar um pouquinho, talvez tirar uma sonequinha eu, né, na parte da tarde, pra não ficar tão cansada de noite. Enfim, a gente vai se ajustar. Como a gente vai mudar o nosso escritório esse mês, a gente vai ter uma rotina diferente e eu vou compartilhando com vocês também o que for acontecendo, que eu acho que vai ser interessante. Me acompanhe no Instagram, lá eu posto bastante sobre a rotina. Uma coisa que eu quero implementar mais, que pra mim é uma necessidade de contribuição com o mundo, é o lance da sustentabilidade. Então, cada vez mais eu tô ligada nisso, sabe? Então, poxa, eu tenho uma blusa de algodão que manchou, que não tem como recuperar, eu não vou doar. Eu vou cortar essa blusa pra usar como paninho pra limpar o rosto ou pra fazer saquinhos pra comprar frutas na feira, sabe? Então, eu acho que é buscar cada vez mais soluções sustentáveis. Tem muito a ver com a minha transição pro veganismo, com produtos de limpeza, cosméticos, enfim. Eu coloquei aqui alguns pontos de atenção, uma amiga minha que tá grávida, que eu quero dar mais atenção para ela, a uma outra amiga minha que fez uma cirurgia e também melhorar alguns processos aqui. O que eu quero menos, eu coloquei algumas coisas que são bem pessoais, que foram questões de relacionamento. E foi importante identificar isso aqui, mas também foi muito legal colocar tão poucas coisas, né? Significa que as coisas estão entrando nos eixos. E eu coloquei, desregular meu horário não funciona, eu quero menos isso pra mim, gente. Enfim, definitivamente. E assim, daí na página seguinte já começa o meu log diário a partir do dia 1º de fevereiro. E tá indo super bem, gente. Tá assim que eu planejei meu mês de fevereiro. Sempre gosto de falar, esse planejamento não tá desvinculado de um planejamento maior. Outra coisa também, quando eu vejo esses vídeos de Playing With Me no YouTube, eu adoro ver. Acho que eles são super relaxantes, de certa maneira são até um pouco ASMR. Acho que esse vídeo aqui também deve ter passado um pouco essa impressão. Mas são vídeos que as pessoas ficam desenhando nos bullet journals. Eu acho super bonito de ver, mas não é tanto o meu estilo. Apesar de eu gostar de desenhar e de vez em quando eu coloco essas inserções criativas mesmo no meu bullet journal, de modo geral ele é bem minimalista, porque eu acho que é importante que seja fácil de manter. Então vocês podem ver que eu uso aqui, por exemplo, caneta esferográfica para escrever. Eu faço bem poucas coisas assim que demandam trabalho, digamos assim. Não que isso seja um trabalho, que eu acho que é um momento de reflexão, de desconexão no dia a dia, e eu adoro fazer. Mas é uma versão mais minimalista, né, do bullet journal, e é mais focado em planejamento mesmo, e não em decoração desses inserts, dessas coleções do mês. Então eu espero que de verdade esse tipo de vídeo seja útil para vocês, por isso que eu voltei a fazer. Eu acho que vale a pena compartilhar como eu tenho feito. Se você gosta de vídeo assim, deixa um comentário aqui embaixo falando: eu adoro vídeo assim, Thaís, pode continuar fazendo, porque eu não sei se realmente ele é útil para mostrar como que eu me planejo, para mostrar como eu faço essa reflexão mensalmente, mas eu acredito que sim, de verdade. Por isso que eu tô fazendo de novo esse tipo de vídeo, mas ter o feedback de vocês sempre é muito legal. Então deixa aqui embaixo, por favor, um comentário dizendo se você acha útil, legal ter todo mês esse tipo de vídeo. Deixa o seu like também, é muito importante para dizer que você gostou desse material. E não deixe de se inscrever no canal para você continuar recebendo os vídeos diariamente. Habilita o sininho para o YouTube te notificar quando tem vídeo novo por aqui. E é isso, a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau!